Olá, tudo bem com você? Eu quero compartilhar com vocês um breve testemunho da minha vida. É algo que me impactou muito e vem me impactando muito ultimamente. E eu quero compartilhar porque eu sinto no meu coração que isso pode ajudar muitas pessoas. E eu quero começar contando uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos. Se você quiser ler, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15. É a parábola do filho pródigo. Lá conta a história de Jesus contou a história de um moço que morava com seu pai, mas em um momento ele pediu ao pai que lhe desse parte da sua herança, que lhe cabia, que lhe era direito, e ele queria sair, ele queria pegar a sua herança e sair e curtir a sua vida, gastar como ele quisesse. E como era um direito dele, uma herança dele, o pai fez isso. O pai pegou o que era do filho e deu para o filho, então, e o filho foi embora, saiu da casa do seu pai. E esse filho, ele passou na cidade, nos lugares que ele estava, houve uma grande fome, e esse filho então começou a passar necessidade, porque ele começou a gastar a sua herança, a gastar tudo aquilo que o pai tinha dado para ele, dissolutamente, de uma forma leviana, como ele bem queria. Não pensou no futuro, não guardou para sua vida, para o seu futuro, nada. Ele simplesmente gastou. E depois que ele havia gastado tudo, que ele não tinha mais o que comer, ele não tinha mais como comprar comida, ele não tinha mais o que fazer, ele pediu abrigo na casa de alguns fazendeiros e tal. E obviamente não sendo da família, né? Ele não sendo filho, não sendo dessa família, botaram ele lá a cuidar dos porcos. E a Bíblia lá nos conta na parábola que ele começou a comer a comida que davam aos porcos. Só que ele viu a necessidade dele. E chegou uma hora que ele não aguentou mais. Ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais perspectiva nenhuma. Então ele disse que voltaria para casa, ele resolveu voltar para casa. E ele voltou, e quando ele voltou, ele disse assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, e quando chegar eu vou pedir perdão ao meu pai, eu vou dizer ao meu pai que eu pequei contra ele, e pequei perante meu pai, pequei contra os céus. E eu vou pedir ao meu pai que ele me deixe ficar na casa dele e me deixe ficar entre os servos, porque ele não se achava mais digno de estar na mesa do pai ou ser tratado como filho, já que ele já havia ganhado a sua herança e havia gastado tudo. Ele se sentia ingrato por ser chamado de filho novamente. Quando ele voltou, ele fez isso. E a Bíblia fala que quando o pai dele viu ele de longe, o pai dele correu e o abraçou e o beijou e ficou muito feliz com aquilo. E o pai ficou tão feliz que mandou um dos seus empregados matar o bezerro o mais bonito, o mais gordinho que tivesse, para fazer um grande banquete para esse filho, para fazer uma festa para o filho que tinha retornado. E assim foi feito. E o pai deu vestes novas para o filho. A história conta que o pai ficou tão feliz que ele deu uma roupa nova. Eu imagino aquele filho voltando sujo, imundo, porque ele dormia com os porcos, ele comia com os porcos, mal alimentado. Muito diferente do filho que saiu dali. Ele deve ter saído da casa do pai, além de ter saído com o seu dinheiro, com a sua parte na herança, deve ter saído bem vestido, cheiroso. Ele deve ter saído com roupas decentes. Só que como ele gastou tudo e estava morando, dormindo, comendo num chiqueiro de porcos, ele deve ter voltado sujo, fedorento, mas ainda era o filho, ainda era filho. Nada daquilo fez com que ele deixasse de ser filho. E ele voltou e o pai o recebeu com uma festa, e o pai deu roupas para ele, roupas limpas, e diz a história que o pai deu sapatos para ele, sandálias novas para ele colocar nos pés,
E o pai ainda deu um anel, até agora estou usando um anel aqui, o pai deu um anel para ele, colocou um lindo anel no dedo dele. E ainda a parábola ela vai um pouco mais além, que ela fala do outro filho que ficou na casa, que continuou trabalhando, e esse filho estava no campo longe dali, e quando o filho voltou para casa, ele viu o barulho da festa, ele viu aquele banquete todo, aquelas luzes todas na casa, e ele, que é isso? Como meu pai dá uma festa e eu nem estou em casa? Aí um dos servos chega e diz, teu irmão voltou. Só que ele não teve a mesma alegria do pai, porque ele não era pai, ele era irmão. Irmão. E aquele moço se indignou e ele disse para o pai dele, como assim? Eu estou aqui contigo a vida toda, eu nunca te deixei. Né? E eu fico imaginando ainda que ele possa ter dito para o pai assim, olha, o que é meu eu nunca pedi, a minha parte na herança. E o meu irmão pega a parte da herança dele. Vai embora esse ingrato, gasta tudo. E quando volta, o Senhor, além de matar um bezerro, ainda lhe faz um banquete desses, lhe dá roupas, lhe dá calçado, lhe põe um anel no dedo. Então ele ficou muito indignado. E ele disse isso para o pai, nunca fizeste isso para mim, eu estando aqui todo o tempo contigo. E aquele pai responde, filho, tu sempre esteve aqui comigo, e tudo o que eu tenho é teu. E ele ainda não entendia isso, porque o que ele fazia era trabalhar, porque ele achava que com aquilo ele estava agradando o pai. Mas o que eu quero trazer essa noite, que impactou muito a minha vida, é na verdade mais sobre o primeiro filho. E eu quero falar aqui sobre a graça de Deus. Eu não sei quantas pessoas conseguem entender o que é a graça, ou a gente às vezes sabe o que ela significa. O que é graça? Dentro da religiosidade, dentro da religião, graça é algo imerecido. A graça é aquilo que Jesus fez na cruz por nós, ter morrido por nós para nos trazer salvação sem que a gente mereça. Então, graça é algo que a gente não merece, é algo que a gente ganha sem merecer, é de graça, é graça. E é sobre isso que eu quero falar, porque eu tenho aprendido. Através dessa parábola, eu vivi uma época da minha vida de graça. Agora há pouco tempo, eu consegui entender fisicamente, entender espiritualmente e sentir na minha vida o que é graça. Eu senti na minha vida o que é graça. Eu tive que sentir o que é graça para poder estar falando aqui hoje. E o que é essa graça que eu senti? Quando eu conversava, fazia uma oração com Deus sobre a graça, me veio nitidamente essa parábola desse filho que estava com o pai e pediu aquilo que ele tinha direito, somente o que ele tinha direito. E o pai deu, porque era um direito do filho, e o filho foi embora. Para quem não me conhece, eu nasci num lar cristão, praticamente nasci num lar cristão. Na verdade, eu era muito criança quando eu fui, para a igreja, quando eu comecei a ouvir as primeiras histórias de Jesus, quando eu comecei a ir aos cultos com a minha mãe ainda bem criança. E eu amava aquilo, amava as histórias, amava a Bíblia, a ver o pastor orando, cantando, isso na década de 70, era tudo muito diferente, e eu sempre gostei disso. Então eu cresci, com o falecimento da minha mãe eu fiquei um tempo afastada, depois eu casei, voltei para a igreja, estou assim resumindo um pouco da minha história, voltei, e durante 25 anos, durante 25 anos, eu fiz parte de uma igreja evangélica. Eu fazia tudo que pudesse imaginar assim na igreja. Eu cantei no louvor muito tempo, cantava no coral, eu dei aula de EBD, eu dava aula para adultos, para jovens, adolescentes, eu
ministrava a palavra, sempre envolvida nisso, sempre envolvida, sempre trabalhando dentro da igreja. Eu adorava servir, principalmente na área do ensino, na área da palavra, que cheguei a estudar teologia para poder ensinar melhor, para poder entender melhor a palavra, para poder entender melhor a teologia em si, sobre as religiões. Então, assim, eu tinha uma vida voltada para isso. Essa era a minha vida. Casei, tive 2 filhos, todos na igreja, todos os meus filhos também. E durante muito tempo essa foi a minha vida. Durante muito tempo. Só que eu almejei algumas coisas, e depois de tanto estudar, não que o estudo atrapalhe de forma alguma, eu quero cada vez estudar mais, cada vez aprender mais, cada vez saber mais. Só que eu comecei a entrar em algumas indagações, eu não quero entrar nisso agora porque isso dá margem para algo que eu vou falar em outro momento. Mas eu comecei a me frustrar com algumas coisas, não com pessoas, mas eu me frustrei com Deus. Algumas coisas que eu estava pedindo, que eu estava querendo, e elas não aconteciam. E eu me peguei em frustração. E eu fui cada vez mais diminuindo as expectativas. É que nem eu disse, eu não quero entrar em detalhes aqui sobre isso, porque isso dá margem para uma outra palavra que eu trago em outro momento. E eu resolvi me afastar. Eu fui aos poucos me afastando. Fui me afastando a um ponto em que eu não estava mais na igreja. Meus filhos já eram adultos, meu filho já tinha casado, a minha filha já estava estudando fora. E foram 2 anos que eu me afastei totalmente. Eu já não acreditava mais em Deus da mesma forma. Praticamente eu já não acreditava mais. Eu comecei a ver a espiritualidade, não mais Deus. Eu comecei a ver a espiritualidade como uma força. E eu só continuei acreditando na espiritualidade pela forma com que Deus já tinha me usado, pelos dons que Ele tinha me dado. Então eu ainda continuei acreditando na espiritualidade porque Deus já tinha agido em mim dessa forma. Porque senão eu acho que eu estava a um ponto de me tornar assim um ateu, né? Mas eu ainda acreditava que tinha algo mais forte do que nós, acreditava que tinha uma inteligência superior que tinha criado todas as coisas, que tinha criado esse universo, que tinha criado a natureza, que tinha nos criado. E eu costumava dizer para minhas amigas, para quem eu conversava, eu costumava dizer, olha, cada crença dá o nome que quiser a essa força. Mas eu já não acreditava mais em Deus, a Jesus como Salvador da forma que eu acreditava antes. Aquilo tudo foi apagando, mas saiu tanto da minha vida, tanto ao ponto de eu ter ficado praticamente oca por dentro. É como se eu me sentisse oca. E eu afastada, mas afastada mesmo. Tive os meus padrões morais, assim, eles mudaram completamente. Tanto exterior quanto interior. Então eu fui de um extremo ao outro. Coisas que eu nunca mais me imaginava fazendo, eu fiz, né? Então, para quem é evangélico, para quem é ou de uma religião, eu respeito todas as religiões e sempre ensino isso. Mas para quem é evangélico, acho que entende o que eu quero falar. Eu comecei a viver uma vida totalmente diferente daquela que eu vivia dentro da casa do meu pai. Eu comecei a me afastar muito. Mas eu não quero me pegar muito a isso, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu quero trazer aqui é que exatamente 2 anos, Deus assim foi movendo as coisas na minha vida, me fazendo retornar para a casa dele. E foi de uma maneira muito sutil. Primeiro mudando meu ambiente, mudando a minha vida, mudando a minha história, me levando de volta para a casa dele, como se ele me pegasse pela mão e vendasse os meus olhos e dissesse, eu vou te levar de volta para a casa do teu pai, mas tu não vai ver que tu está voltando, porque se tu abrir teus olhos e ver que tu está voltando, tu não vai mais querer ir. Esse filho disse assim, olha, eu estou precisando tanto, eu já não tenho mais nem o que comer, que eu vou voltar. Ele voltou. Mas eu estava numa fase assim que meus olhos não conseguiam ver aquilo como uma fase ruim. Mas ao mesmo tempo eu pensava assim, voltar para
para a casa do meu pai, eu não sei se eu quero voltar para a igreja, digamos assim, né? Quem é evangélico entende mais essa linguagem. Eu não quero, mas essa vida que eu estou levando agora, eu também não quero. Então, por isso que agora eu digo, é como se Deus fizesse isso. Ele vendou os meus olhos, me pegou pela mão e disse, eu vou te levar por este caminho. Porque a maneira com que eu estou voltando para a casa do meu pai foi muito sutil. Só que em um determinado momento, quando eu estava com mais duas amigas e a gente estava num momento de reflexão, num momento de oração, Deus me deu direitinho essa palavra, que eu iria viver a graça, que eu iria viver a graça. E aquilo me impactou demais. Já muitas coisas já estavam me impactando antes, das palavras que eu estava ouvindo, tudo fazendo sentido na minha vida, todas aquelas palavras profundas tocando o meu coração. Mas quando Deus realmente ele olhou e disse, hoje tu vai sentir o que é graça, tu vai saber o que é graça. Porque antes eu era conhecedora toda a Bíblia, tinha lido mais de 15 ou 20 vezes, né? Não tinha história que eu não conhecesse. Essa parábola que eu falei para vocês agora do filho pródigo, eu conhecia de trás para frente. Mas eu nunca tinha sentido, ou ela nunca tinha feito para mim o sentido que começou a fazer a partir daquele momento. Que era como se Deus dissesse assim, ó, aquele filho estava na casa dele e ele queria, eu não sei o que passou ali, Jesus não fala o que passou na cabeça daquele filho para sair, mas eu fico imaginando, para mim foram as coisas que eu almejei e não estavam acontecendo, e eu fui cada vez mais me afastando de Deus, cada vez mais culpando Deus por não estar acontecendo essas coisas na minha vida. Esse foi um dos motivos para mim. E eu queria saber mais sobre a espiritualidade, mais e mais, e não queria ficar só num quadrado, numa caixinha. Eu achei que eu estava vivendo assim. Então cada um tem o seu motivo, cada filho tem o seu motivo para sair da casa do pai. E eu fiquei imaginando, talvez aquele filho, ele tenha os motivos dele, ele tenha tido os motivos dele. Talvez ele estava cansado de trabalhar tanto e não ver resultado. Talvez ele estava pensando assim, eu já vivo bem aqui, imagina lá fora. Talvez ele estava pensando, eu quero experimentar outras coisas. São tantos os motivos que nos fazem sair da casa do pai. E ele foi e gastou tudo. Tudo que ele tinha direito. Só que aí é que eu quero chegar na graça. Quando ele voltou para a casa do pai, ele recebeu não o que ele tinha direito, mas ele recebeu a graça. A graça. Quando ele voltou, aquele bezerro que o pai mandou matar. Vamos começar pelo abraço. E pelo abraço, pela recepção que o pai deu. Ali já é graça. Ele poderia ter voltado e o pai dado um sermão. Até uma tunda. Dado um sermão nele, um belo de um puxão de orelha. Ter colocado ele no lugar dele. Mas a graça não funciona assim. A graça não funciona assim. Ele recebeu abraço, beijo, honra. O pai deu vestes novas. O que significa vestes novas? Vida nova. Vida nova. Calçado, fundamento, base, firmeza. Anel, honra. Anel significa honra. O pai honrou o filho. E depois um bezerro, o mais gordinho que tivesse, o maior, o melhor. Mandou matar, convidar todos e fazer um banquete. O que é isso? É recepção, é alegria pelo filho. O filho que estava perdido voltou. Isso tudo é como se Deus tivesse me mostrado. Isso é graça. Isso é graça. É algo imerecido. Porque, aos nossos olhos, aquele filho merecia? Ele merecia aquele banquete? Ele merecia aquele calçado? Ele merecia aquelas roupas? O abraço? O amor? O carinho? O anel? Não. Ele não merecia.
Ele pediu para estar entre os empregados, os servos, e o pai não colocou. Por quê? Porque a posição dele era de filho. Ele saiu como filho e ele voltou como filho. Isso me fala que Deus, ele trata a gente como filhos. A gente nunca vai deixar de ser filho para ele. Uma vez que a gente disse: Deus, eu entrego a minha vida a ti, eu quero ser guiada por ti. Eu acho que Deus, ele entende aquilo. E ele pega aquilo de uma tal forma e diz: então tu pode até tentar. Tu pode até tentar viver de outra forma, mas tu não vai conseguir. E uma coisa muito interessante é que o filho, dentro de casa, ele tinha essa graça. Ele tinha, mas ele não percebeu. Ele tinha um anel se ele quisesse usar, ele tinha roupas novas, ele tinha calçado novo, ele tinha um bezerro que ele podia matar e fazer uma festa. Ele tinha a graça, mas ele não percebeu. E para onde ele foi, ele levou só o que ele tinha de herança. É por isso que eu falo, graça não é herança, graça é algo imerecido. A herança é algo que o pai é obrigado, o pai deixar para o filho. A própria lei, ela guarda uma parte do que o pai tenha do filho como herança. Mas graça não é obrigada. A graça não é obrigada, a graça é imerecida, então ela não é obrigatória. E para onde o filho foi, ele não poderia levar a graça. Ele não levou o anel, ele não levou o calçado, ele não levou as vestes que o pai deu. Para onde ele foi, a graça do pai não ia. Para onde aquele homem foi, a graça do pai não vai. Aqueles lugares que ele frequentou, a graça do pai não ia. Aquele chiqueiro que ele dormiu, aquela comida, aquela lavagem dos porcos que ele comeu, a graça do pai não entrava. É como se o pai dissesse: tu quer ir, tu vai, mas tu vai pegar o que tu tem direito. A minha graça não anda nesses lugares. Isso Deus falou muito forte comigo. A minha graça não entra ali. A minha graça não vai até lá. A graça só iria com o filho se ele não saísse da casa do pai. Ele poderia se ausentar, ele poderia sair para dar um passeio, mas ele sabia que a casa do pai era o lar dele. Não como ele fez: me dá o que eu tenho, eu quero ir embora. E algo que me chamou muita atenção é que aquele irmão dele que ficou indignado, também tinha graça, também possuía graça e não se dava conta. Quando o pai olha e diz: tudo que eu tenho é teu. Poderia matar um bezerro a hora que ele quisesse, fazer uma festa, usar o anel, usar a roupa, usar o calçado. E aquele irmão que ficou não se dava conta que ele também tinha graça, mas ele não dava conta daquilo. E quantas vezes, né, a gente está dentro da casa do pai, nós estamos andando com o pai, junto com o pai, e vivemos somente da herança. Vivemos somente daquilo que nos é obrigado, aquilo que nos é de direito, porque nós não conseguimos enxergar a graça. A graça é o a mais, é aquilo que a gente olha e diz: eu não consigo sozinha, porque a graça só quem tem é o pai. E a gente nem trabalha na graça. Muitas vezes só quem conhece a graça é o pai. A gente não precisa fazer nada para merecê-la, é algo imerecido. E nada do que nós fizermos a gente vai merecer a graça, porque ela é imerecida. Isso foi uma coisa assim que Deus me falou comigo tão forte, que ele disse: agora tu vai entender o que é graça. Graça é aquilo que quando tu saiu da minha casa tu não levou. Graça é algo que talvez tu nunca sentiu, porque tu vivia da herança. Como eu disse, eu ensinava na EBD, eu pregava. Deus, ele nos usava, né, de uma maneira tão especial, de uma maneira tão bonita até, só que tu não conseguia ver tudo aquilo, eu não conseguia olhar para tudo aquilo. Eu não conseguia viver tudo aquilo porque eu estava desfrutando outra coisa. E tem vários assuntos que eu quero trazer aqui de novo, como o de viver um propósito,
e esperar a posição, porque muitas vezes eu almejei uma posição e não estava vivendo aquele propósito todo que eu deveria viver, não estava vendo a minha vida acontecer. Então isso é uma coisa que eu quero trazer também em outro momento. Mas graça é um favor de Deus. É um favor de Deus. Nós somos favorecidos pela graça. É um favor que Deus nos faz. É um favor. E a gente às vezes não sabe viver de favor. Ninguém gosta de viver de favor. Então nós tratamos às vezes Deus da mesma forma. Da mesma forma, por que Deus me daria tal coisa? O que eu fiz para merecer isso? Nada. Mas é um favor de Deus. É uma graça. E o que é o favor de Deus? O que é a graça de Deus? É saber primeiro que tu não merece. Porque quando eu voltei para a casa do Pai, eu pensei, eu sei que eu não mereço mais tanta coisa. E eu lembro que eu falava assim, eu quero voltar, mas eu quero ficar ali no meu cantinho, quero ficar no meu lugar, quero ficar quieta. E aos poucos Deus foi me fazendo sonhar de novo. Sonhar de novo. Porque ele fez eu entender o que é graça. Ele me fez compreender, viver e, acima de tudo, sentir o que é graça. Então as pessoas podem dizer, então eu preciso me afastar da casa do Pai para sentir a graça? De forma alguma. Porque aquele filho, ele não se afastou da casa do Pai e ele também não conhecia a graça. Mas eu tenho certeza que é uma parábola, ela não é uma história real, é uma ficção, uma parábola que Jesus contou. Mas eu acho que no momento que aquele pai olha e diz, filho, tu sempre esteve aqui comigo, tudo que eu tenho é teu. Então, a gente não precisa sair da casa do Pai. A gente pode usar tudo que está ali, porque também é nosso. E a gente não precisa viver trabalhando para aí o Pai nos recompensar. Não é isso que Ele quer. Não é isso que Ele quer. Isso é viver de herança. Eu trabalhei, então eu vou receber. Mas quando a gente vive da graça, a gente sabe que é o favor merecido de Deus. A gente é favorecidos. A gente vive do favor de Deus, a começar pela graça. E todas as outras coisas que às vezes a gente quer almejar, mas às vezes a gente pensa, meu, aquilo é impossível para mim, só que eu queria tanto. Então eu quero te dizer assim, ó, nessa hora lembra da graça, lembra do favor de Deus. Lembra do favor de Deus, pede para Deus assim, Deus tem tantas coisas que eu almejo, mas eu sei que para mim é impossível. Só que para Deus nada é impossível. Isso é o favor dele. A gente não precisa fazer nada para viver no favor de Deus, para viver na graça de Deus. E essa graça a gente não merece. Nós somos favorecidos por ela. Favorecidos. Deus nos ama. Deus não esquece os seus filhos. Ele está só esperando a gente voltar para a casa do Pai. Ele está com os braços abertos esperando a gente voltar. E Ele nos vê como filhos. E aqui, nessa terra, a gente muitas vezes sofre, muitas vezes a gente vê sofrimento, vê dor, mas a graça de Deus vai além disso. Existe uma graça de Deus muito grande sobre algumas pessoas que às vezes parece que carregam uma cruz tão pesada, e a gente, às vezes eu fico olhando para algumas pessoas e penso, meu Deus, eu não tenho motivos para reclamar de nada, como eu sou agraciada por ti. Só que eu fico pensando que como Deus ele não faz distinção e o amor dele é sobre todos. Eu acredito fielmente que essas pessoas, muitas vezes elas nos dão exemplos de força, de coragem, de superação. E eu acho que quando uma pessoa que passa coisas na vida muito duras, muito pesadas, eu imagino que elas têm uma carga de graça maior sobre elas. Porque quantas pessoas a gente vê aí que superam as nossas expectativas, que nos dão exemplo,
de superação. E a essas pessoas eu bendigo. Porque tu vem falar de graça, de amor do Pai, sabendo que no mundo há tanto às vezes injustiça e sofrimento, e ainda sem saber que no mundo tem graça do Pai e tem o amor do Pai sobre todos nós. Então, eu quero dizer aqui, fielmente, que eu acredito que Deus, Ele cuida de nós, independente de onde a gente estiver. Ele cuida de nós. Ele dá graça, Ele dá força, Ele dá coragem. Ele cura também. E Ele te chama de filho. E Ele diz: volta para mim. Volta para mim, filho. Volta para mim, porque eu tenho graça para te dar. Eu tenho soluções para muitas coisas que tu vem buscando na tua vida. Eu tenho solução, eu tenho remédio para tua dor. Eu tenho remédio para tua dor. Eu posso te aliviar. E Ele é o nosso Salvador. Aqui a gente é peregrino. Aqui a gente é peregrino e está tudo nas mãos dele. Nada sai do controle dele. Nada, nem nós mesmos, nem a nossa vida pode sair do controle dele. Eu queria deixar essa mensagem com vocês. E eu espero poder trazer mais mensagens, mais palavras, mais conteúdo. Gratidão é a minha palavra hoje. Gratidão. E se você ficou até o fim aqui nesse vídeo escutando, se você quer compartilhar, se você quer deixar um comentário, conversar, a minha intenção é alertar. A minha intenção é que se serviu para mim, eu acredito que vai abençoar, pode abençoar a vida de alguém. Então fica na paz de Deus e que Deus abençoe vocês.